Você já sentiu que, por mais que lute, algo te faz recuar justamente quando pensava estar avançando? Imagine por um momento que você caminha por um campo espiritual, onde as dúvidas, os medos e as distrações querem roubar sua paz. É exatamente aí que surge uma oportunidade única: vestir a armadura de Deus. Não se trata de um símbolo vazio ou de um simples conceito religioso, mas de uma força real que transcende qualquer obstáculo e transforma a sua maneira de viver. Hoje, eu te convido a embarcar em uma jornada que revelará como a proteção divina pode te fortalecer a cada passo, oferecendo estabilidade e esperança onde antes só havia incerteza. Ao se abrir para essa experiência, você descobrirá que a armadura de Deus é mais do que defesa. É poder para resistir às adversidades e um canal para contemplar milagres em sua vida diária. Antes de começarmos, quero que declare em voz alta: ativo o poder da armadura de Deus. Me preparo para resistir e ver o milagre. Que essas palavras marquem o início da sua transformação interior. Siga em frente, mergulhe com fé e verá como sua perspectiva e suas forças se renovam de um jeito que você jamais imaginou ser possível. Número 1. Fortalecidos no Senhor. Você já se sentiu como se não aguentasse mais? Como se suas forças simplesmente não fossem suficientes? Como se estivesse correndo, mas sem sair do lugar? Efésios capítulo 6, versículo 10, diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não nas suas próprias forças, não na sua motivação passageira, não nas suas emoções instáveis, mas sim no poder eterno e constante do Senhor. Vivemos em uma cultura que glorifica a autossuficiência. Desde pequenos, nos ensinam a sermos fortes, independentes, a não precisar de ninguém. Mas isso é uma ilusão. Porque chega um momento em que seus próprios recursos não bastam. Você se preparou, tentou de tudo, deu o seu melhor e mesmo assim caiu. É aí que se revela se você estava funcionando com sua própria bateria que descarrega ou se estava conectado à fonte inesgotável de poder, Deus. Imagine por um momento que você é como um aparelho eletrônico. Pode ter as melhores funções, o design mais moderno, todas as capacidades, mas se não estiver conectado à energia, simplesmente não consegue operar. Seu poder não vem de você. Não se trata de quanto tempo consegue durar sem recarregar. Trata-se de permanecer continuamente conectado. O poder de Deus não é algo que Ele nos empresta por um tempo e depois retira. É uma corrente viva, constante, como uma fonte que nunca seca, mas que exige que você se mantenha espiritualmente ligado. Muitos caminham pela vida espiritualmente esgotados porque vivem desconectados. Acordam todos os dias com uma lista interminável de tarefas, compromissos, pressões, mas não dedicam nem 5 minutos para se conectar com sua fonte de vida. E depois, quando o dia se torna pesado, se perguntam por que sentem ansiedade, frustração ou vazio. Esse é o sinal de que você está operando com suas próprias forças. E as suas, embora valiosas, são limitadas. O cansaço extremo, a comparação constante com os outros, a perda da alegria no que você faz, tudo isso revela que você precisa urgentemente se reconectar com Deus. E aqui está algo crucial. O processo de se fortalecer no Senhor não é automático, é progressivo, é como treinar o corpo. Você não se torna forte em um dia. É preciso constância, é preciso disciplina espiritual. Ler a palavra, orar, adorar, meditar na verdade. Isso é treinamento. E quanto mais você faz isso, mais resistente se torna aos ataques, mais capacidade tem de resistir, mais clara fica a sua visão. Porque você já não depende das suas emoções, mas do Espírito. Mas para ser fortalecido por Deus, há uma postura indispensável: a humildade. Somente quem reconhece sua fraqueza pode ser fortalecido pelo poder divino. Quem acredita que pode tudo sozinho,
anda sozinho e cai sozinho. Mas aquele que se rende, que abre o coração e diz: Senhor, não posso sem ti, esse é levantado, renovado, capacitado. Como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, 9, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando você reconhece sua fragilidade que Deus pode manifestar sua força em você. Hoje, mais do que nunca, estamos cercados por obstáculos que tentam romper essa conexão divina. As distrações digitais, o ruído constante, as agendas lotadas, tudo parece ter sido feito para te desconectar, para que você viva no automático, sem profundidade espiritual. Mas se você quer resistir, se quer ver o milagre de Deus em sua vida, precisa se preparar. E isso começa por escolher, a cada dia, se conectar com Ele. Porque há uma grande diferença entre o esforço humano e o rendimento divino. Você faz a sua parte, claro, mas o resultado não depende só de você. É como um atleta que treina sozinho, comparado com aquele que treina sob a orientação de um treinador experiente. O primeiro até pode progredir, mas o segundo desenvolve força, direção e sabedoria. Ele não se desgasta correndo em círculos. Ele tem um propósito claro. Da mesma forma, quando você se fortalece no Senhor, seu esforço se alinha ao poder dele, e isso muda tudo. Talvez hoje você esteja sentindo o vazio, aquele espaço interno que nada parece preencher. Não o ignore. Esse vazio é um convite do céu, um sinal de que é hora de voltar à fonte, não para esconder suas fraquezas, mas para entregá-las a Deus, porque não há vergonha em reconhecer que você precisa de ajuda. A verdadeira força nasce do coração que se rende e diz: Senhor, sem ti eu não posso. E é aí, exatamente aí, que o milagre começa. Quando você não pode mais, quando se sente esgotado, quando reconhece que sua força não é suficiente, então o poder de Deus entra em cena. E não apenas te levanta, mas te transforma. Porque o poder da armadura de Deus começa com uma conexão viva e diária com Ele. Prepare-se, resista e contemple o milagre. Número 2. Reconhecendo o campo de batalha. Vivemos em um mundo físico, sim, mas a verdadeira batalha não é travada com as mãos, e sim com a alma. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4, nos lembra essa realidade profunda. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E isso não é poesia espiritual, é estratégia vital. Se você vai ativar o poder da armadura de Deus, precisa saber onde está lutando, contra o que está batalhando e com quais armas vai vencer. O que parece ser um conflito externo, muitas vezes, é apenas o reflexo de uma guerra interna. Aquela discussão com seu cônjuge, aquele sentimento de inferioridade, aquela ansiedade que você não consegue controlar, não são apenas emoções ou problemas de comportamento. São sinais de uma batalha invisível, uma guerra que acontece em outra dimensão, a espiritual. E se ignoramos essa dimensão, entramos no campo de batalha desarmados, com as ferramentas erradas. Imagine tentar desarmar uma bomba digital com um martelo. Não importa quanta força você tenha. Se usar o instrumento errado, o dano será inevitável. As fortalezas que enfrentamos hoje nem sempre são castelos visíveis, mas sim estruturas mentais e emocionais que nos mantêm presos. Ideias como: nunca serei suficiente, não consigo mudar, Deus me esqueceu, tornam-se prisões através das quais interpretamos toda a vida. Também são fortalezas o rancor que você carrega há anos, aquele vício silencioso que você esconde com vergonha, ou a comparação constante com os outros que te rouba a paz. Essas fortalezas são reais, ainda que invisíveis, e por isso exigem armas espirituais. Porque por mais livros que você leia, por mais força de vontade que tenha,
Se o problema é espiritual, a solução também precisa ser. Deus não nos chama para negociar com essas fortalezas, nem para domesticá-las. Não. Ele nos chama para destruí-las. A palavra não diz melhorá-las, nem reduzir seu impacto. Diz destruição de fortalezas. Isso significa um corte radical, uma ruptura total com aquilo que te mantém limitado. E para isso, você precisa de ferramentas que não se veem, mas que têm um poder que muda tudo. A fé, a oração persistente, o jejum, o conhecimento profundo da palavra, o poder do nome de Jesus, o louvor em meio ao caos. Essas são armas que o inimigo não pode resistir. Sabe por que muitos cristãos vivem como se estivessem derrotados? Porque estão lutando com armas humanas. Tentam resolver lutas espirituais com lógica, manipulação, controle, argumentos. E quando isso não funciona, se frustram, desistem, ou pior ainda, se conformam. Vivem em guerra sem saber que estão em guerra. E isso é exatamente o que o inimigo quer, que você não reconheça o campo de batalha. Porque se você não sabe que está em guerra, nunca vai lutar. E se não luta, não há vitória. Mas aqui está a boa notícia. Temos armas poderosas. E não são armas genéricas, são específicas, porque as fortalezas não são iguais para todos. Cada um tem seus pontos fracos, suas lutas particulares. Por isso, você precisa de verdade específica. Não basta dizer "Cristo me fortalece" como um slogan. Você precisa de uma palavra viva que confronte diretamente a mentira que acreditou. Se a fortaleza é o medo, a verdade é que o perfeito amor lança fora todo medo. Se é a culpa, a verdade é que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. A palavra não é apenas consolo, é arma letal contra as trevas. Agora, nem todas as fortalezas são derrubadas sozinho. Algumas precisam de comunidade, precisam de intercessão, precisam que você se una a outros crentes em oração, em confissão, em apoio mútuo. A Bíblia diz: "Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados." Tiago 5,16. Às vezes, Deus usa a voz de outro irmão para romper correntes que você não conseguia romper sozinho. Por isso, o inimigo também ataca a unidade, porque ele sabe que uma igreja unida em oração é uma ameaça devastadora para o seu reino. E antes de entrar em batalha, você precisa fazer um mapeamento espiritual. Como um general que estuda o terreno antes de lançar um ataque. Onde estão suas fortalezas? Quais padrões mentais se repetem? Quais pensamentos te aprisionam repetidamente? Você não pode destruir aquilo que não identificou. O discernimento é parte da armadura. E é o Espírito Santo quem te revela onde atacar. Então hoje, reconheça o campo de batalha. Não minimize o que você enfrenta. Mas também não exagere o poder disso, porque suas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Prepare-se, resista e contemple o milagre. Porque quando uma fortaleza é derrubada em nome do Senhor, algo poderoso é liberado na sua vida. E nada volta a ser como antes. Número 3. Preparação completa. Nenhuma peça pode faltar. Há uma verdade que não podemos ignorar. A batalha vai chegar. Não é uma questão de se vai acontecer, mas quando. E por isso, Efésios 6,13 nos dá uma instrução direta, sem ambiguidades. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. A palavra-chave aqui é toda, não uma parte, não aquilo que você mais gosta, não o que te parece mais fácil. Toda a armadura de Deus. Nenhuma peça pode faltar. Imagine por um momento um soldado no meio do campo de batalha. Ele está com o capacete, mas esqueceu o escudo. Ou tem a espada, mas não colocou o cinto. Ele pode ter as melhores intenções, mas continua vulnerável. E é exatamente assim que muitos cristãos vivem hoje, parcialmente equipados. Com fé, sim, mas sem verdade. Com oração, mas sem justiça. Com entusiasmo, mas sem preparação. E quando o dia mau chega, eles caem. E o dia mau chega.
para todos, são aqueles momentos em que parece que tudo desmorona ao mesmo tempo. Notícias que ferem a alma, conflitos inesperados, provações que você não viu chegando, aqueles dias em que a fé vacila, em que as emoções gritam e a mente se enche de dúvidas. Dias que expõem o que você realmente está vestindo. Dias que não perdoam improvisações. Por isso, a armadura se coloca antes da batalha e não durante. Não se trata de correr para buscá-la no momento do caos. Trata-se de viver com ela vestida, como estilo de vida, como treinamento contínuo. Deus já providenciou a armadura. Mas o versículo diz: tomai. Isso significa que você tem uma responsabilidade ativa. Ninguém pode vestir a armadura por você. Nem seu pastor, nem seu cônjuge, nem seu mentor. Esta é uma decisão pessoal, diária. Cada peça implica uma ação deliberada. O cinto da verdade exige que você examine no que está acreditando. A couraça da justiça pede integridade nas áreas ocultas. O escudo da fé se fortalece na confiança contínua. O capacete da salvação protege seus pensamentos quando você os renova com a palavra. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não se ativa se você não a conhece, se não a usa. Um erro comum entre os crentes é achar que, tendo algumas peças, já estão prontos. Mas quando você negligencia uma delas, abre uma porta, e o inimigo não precisa de muitas oportunidades. Basta uma brecha, um pensamento tóxico que você não filtrou, uma emoção que não foi submetida a Cristo, um hábito que você justificou. Uma pequena omissão pode trazer uma grande derrota. A armadura é um conjunto, ela é holística, é proteção completa para um inimigo que não para. E não se trata apenas de resistir ao ataque. O versículo também diz: e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Isso é essencial, porque muitos resistem, mas não permanecem. Vencem a batalha do momento, mas desmoronam emocionalmente depois. Aqui, Deus nos chama não só para vencer, mas para nos mantermos firmes após a tempestade. Essa é a verdadeira vitória espiritual. Não a ausência de luta, mas a estabilidade interior mesmo depois do fogo. E esse não é um processo individual apenas. Há uma dimensão comunitária. Assim como num exército os soldados se ajudam mutuamente a verificar seu equipamento, os crentes também devem se apoiar para estarem completamente preparados. Orar juntos, encorajar uns aos outros, apontar áreas cegas com amor. Às vezes, outra pessoa vê em você o que você não consegue enxergar. A igreja não é apenas um local de reunião, é um centro de preparação espiritual. Cada um de nós tem áreas específicas de vulnerabilidade. E embora a armadura seja a mesma para todos, sua aplicação deve ser personalizada. Talvez sua luta mais intensa seja com pensamentos negativos. Então, seu capacete precisa de atenção especial. Ou talvez você tenha dificuldade em tomar decisões com clareza. Aí, você precisa se apegar ao cinto da verdade. Não se compare com os outros. Examine sua vida com honestidade e pergunte ao Espírito Santo: qual peça estou negligenciando? Prepare-se com intencionalidade. Não espere tudo desabar para buscar armas. Crie sua rotina espiritual. Levante-se a cada dia consciente de que está em meio a um conflito, mas que não está sozinho. Faça da palavra seu alimento, da oração seu treinamento, da fé seu escudo. Porque quando o dia mal chegar, e ele vai chegar, você não apenas vai resistir, você vai permanecer firme. E quando a tempestade passar, você vai contemplar o milagre, porque você se preparou, porque não deixou nenhuma peça de fora, porque ativou o poder da armadura de Deus. Número 4. O cinto da verdade, fundamento de integridade pessoal. O cinto não é a peça mais chamativa de uma armadura, mas sem ele, todo o restante se desajusta. O cinto da verdade não apenas sustenta o restante do equipamento espiritual,
Ele dá coerência, estabilidade e liberdade de movimento ao guerreiro de Deus. Por isso, Isaías 11:5 nos apresenta essa imagem poderosa. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Na armadura de Deus, a verdade não é um acessório opcional. É o fundamento a partir do qual tudo ganha sentido. Nos tempos antigos, o cinto ajustava a túnica do guerreiro e lhe permitia mover-se com agilidade em batalha. O que parecia apenas um pedaço de tecido era, na verdade, uma ferramenta estratégica. Segurava a espada, sustentava a couraça e evitava tropeços. Hoje, não usamos túnicas, mas a verdade continua cumprindo a mesma função espiritual. Quando você vive na verdade, caminha com firmeza. Quando está cingido por ela, não tropeça no que os outros dizem, no que o mundo grita ou no que suas emoções determinam. Você tem direção, você tem clareza, você tem liberdade. Mas qual verdade? Essa é a pergunta essencial em uma cultura onde a verdade se tornou relativa. Cada um tem a sua verdade, dizem. O que é verdade para você não é para mim. Essa mentalidade invadiu tudo. A educação, os meios de comunicação e até a espiritualidade. Somos ensinados que sentir algo intensamente já o torna verdade. Mas a Bíblia não fala de verdades mutáveis. Ela nos apresenta uma verdade eterna, sólida, absoluta, o próprio Cristo. Jesus não disse, eu tenho uma verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Cingir-se com a verdade é ajustar-se a Cristo, à sua palavra, ao seu caráter, à sua visão de vida. E aqui vem uma revelação importante. A verdade não é apenas o que você conhece, é também como você vive. Existe uma dimensão intelectual. Sim, você precisa saber o que Deus diz. Mas também existe uma dimensão prática. Viver com integridade. Porque você pode citar versículos e, ao mesmo tempo, mentir para si mesmo. Pode aparentar santidade enquanto esconde feridas não curadas ou hábitos secretos. Por isso, o cinto não se pendura, ele se cinge. É uma ação deliberada, diária. Cada dia, cada decisão, cada conversa é uma oportunidade para cingir-se com a verdade ou deixá-la afrouxar. E sabe o que acontece quando nos cingimos apenas com partes da verdade? Ficamos vulneráveis. Aceitamos o que nos convém e descartamos o que incomoda. Dizemos, Deus me ama, e é verdade, mas ignoramos que Ele também nos chama à obediência. Dizemos, eu perdoei, mas seguimos guardando mágoas. Isso é meia-verdade, e meia-verdade é uma mentira disfarçada. Não se pode construir firmeza espiritual sobre verdades recortadas, porque quando chegar a batalha, quando o inimigo atacar com dúvidas ou confusão, o que não está cingido se solta. Muitos de nós já acreditamos em mentiras profundas, sem nem perceber. Eu não sou digno. Eu sempre vou fracassar. Deus ajuda os outros, mas não a mim. Essas frases, mesmo que nunca sejam ditas em voz alta, se tornam os tijolos de decisões erradas, relacionamentos tóxicos ou identidades falsas. Por isso, antes de cingir-se com a verdade, você precisa fazer arqueologia espiritual. Escavar, ir fundo, perguntar, que mentira estou acreditando sem questionar? Que narrativa interna estou repetindo? Porque a verdade não apenas confronta, a verdade cura e liberta. Como disse Jesus em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa liberdade não se vive sozinho. Precisamos de uma comunidade da verdade. Pessoas que não tenham medo de dizer, você está acreditando em algo que não vem de Deus. Pessoas que não adoçam os ouvidos, mas amam o suficiente para mostrar a verdade, mesmo quando dói. A verdade nem sempre consola, às vezes machuca, mas a dor que ela causa é cirurgia, não castigo, porque depois do corte vem a cura. Num mundo saturado de opiniões, cingir-se com a verdade é um ato revolucionário. É dizer,
Não vou viver segundo o que sinto ou o que os outros dizem. Vou viver alinhado ao que Deus diz. E isso é ativar o poder da armadura de Deus. Porque quando você se cinge com a verdade, todo o resto se sustenta. Você resiste, permanece firme e contempla o milagre de uma vida que já não balança com o vento, mas caminha firme, porque está construída sobre a rocha, sobre a verdade, sobre Cristo. Número 5. A couraça da justiça, proteção para o coração vulnerável. O coração é o centro de tudo, não apenas no corpo, mas também no espiritual. Quando Deus nos dá a armadura, Ele não se esquece de proteger o lugar onde nascem nossas decisões, nossas emoções, nossas convicções mais profundas. Por isso Isaías 59:17 declara: vestiu-se de justiça como de uma couraça. E é exatamente essa couraça, a couraça da justiça, que cobre nosso peito espiritual e guarda nossa alma quando mais precisamos. Pense nisso. O que aconteceria se um soldado fosse para o campo de batalha sem couraça? Ele estaria completamente exposto a um golpe mortal direto no coração. E o mesmo acontece conosco. Muitas das nossas feridas mais profundas, nossos momentos mais sombrios, nossas crises mais intensas, tiveram origem em um coração desprotegido. Palavras que nos marcaram, decisões impulsivas, relacionamentos que quebraram nossa confiança, culpas que carregamos por anos. O inimigo sabe que, se conseguir ferir o coração, pode controlar a direção da sua vida. Por isso, a justiça não é apenas um ideal, é um escudo vital. Mas não estamos falando de qualquer justiça. Existem dois tipos que precisamos entender. Primeiro, está a justiça imputada, aquela que recebemos pela fé quando cremos em Cristo. Não a conquistamos, não a produzimos. Simplesmente a recebemos como um presente. Essa justiça nos posiciona diante de Deus como aceitos, como limpos, como filhos. Mas também existe a justiça vivida, aquela que se manifesta no nosso caráter, nas nossas decisões diárias, na forma como tratamos os outros, no que fazemos quando ninguém está olhando. Ambas são necessárias, porque se nos apegamos apenas à posição, mas descuidamos da prática, a couraça se enfraquece. E se tentamos viver com justiça apenas pelo esforço próprio, sem a graça de Cristo, caímos no legalismo e também ficamos vulneráveis. O coração precisa de proteção porque é um terreno sensível. Ali se alojam feridas que carregamos há anos. E cada uma dessas feridas, se não for curada, se torna um ponto fraco, um acesso para a mentira, para a dúvida, para o medo. Por isso, a justiça não é apenas uma defesa, é um remédio. Cada vez que você escolhe fazer o que é certo, mesmo que doa, que decide perdoar, mesmo tendo razões para não fazê-lo, que age com integridade em meio à pressão, você está fortalecendo essa couraça, está dizendo: meu coração não será campo de batalha do inimigo, será morada do Espírito Santo. E não se trata apenas de nos protegermos. A justiça bem compreendida desativa ataques antes mesmo que eles venham. É como uma defesa antecipada. Quando você caminha em retidão, certas tentações perdem a força. Quando vive com a consciência limpa, o inimigo perde terreno. Por isso, uma das armas mais poderosas que você tem é uma vida coerente. Não perfeita, mas sincera. Não impecável, mas íntegra. A couraça da justiça é mais eficaz quando o seu interior está alinhado com o seu exterior. Mas também precisamos reconhecer que há momentos em que a couraça se danifica, momentos em que falhamos, em que a injustiça entra em nossas ações, palavras, relacionamentos. E nesses momentos, o inimigo sussurra: você não é mais digno, já não está protegido, você é um impostor. Mas aí entra a restauração divina. Deus não rejeita quem cai, Ele restaura, Ele perdoa. Ele recoloca a couraça sobre o seu peito mais forte do que antes, porque agora você não carrega apenas justiça,
você carrega testemunho, porque o coração curado se transforma em morada da coragem. E há mais, a justiça não é apenas individual, ela também é relacional. Como você está tratando as pessoas ao seu redor? Sua justiça se reflete na sua paciência, na sua compaixão, na sua fidelidade à verdade. Se há incoerência, ali há uma brecha. E toda brecha é um convite ao ataque. Por isso, viver em justiça também é viver em comunidade. Precisamos de pessoas que nos ajudem a enxergar o que não vemos, que nos confrontem com amor, que nos animem a manter essa proteção firme. Uma consciência limpa não apenas te protege, te dá autoridade. Porque quem caminha em justiça não teme falar contra a injustiça. Quem vive com o coração em ordem tem força para levantar outros, não a partir da culpa, mas da graça. Porque a verdadeira couraça não endurece o coração. Ela o protege para que continue sendo terno, mas firme. Humilde, mas corajoso. Curado, mas imparável. Então hoje, pergunte a si mesmo: como está a minha couraça? Onde preciso reparar, reforçar, restaurar? Que área do meu caráter precisa se alinhar com a justiça de Deus? Porque quando você ativa essa parte da armadura, você não apenas resiste, você cura. E quando cura, você se torna um canal de cura para outros. Prepare-se, resista e contemple o milagre de um coração protegido pela justiça do céu. Número 6. O calçado da paz. Estabilidade em terreno instável. Há momentos na vida em que o chão sob nossos pés parece tremer. Notícias inesperadas, decisões difíceis, ambientes hostis. Caminhamos e sentimos que cada passo é incerto, como se estivéssemos avançando sobre um solo escorregadio, sem direção nem equilíbrio. Mas, em meio a esse caos, a palavra nos oferece uma peça-chave da armadura de Deus, o calçado do Evangelho da Paz. E Romanos 10:15 expressa isso com beleza e propósito. Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam boas novas. Porque onde outros só veem confusão, Deus envia os seus como portadores de estabilidade. O calçado na armadura não é apenas proteção, é mobilidade. É o que permite avançar em terrenos hostis, lamacentos, pedregosos. Sem um bom calçado, o guerreiro tropeça, escorrega, para. Mas com os pés firmemente calçados, ele pode marchar sem medo, sem hesitação. Assim funciona a paz de Deus. Não é apenas ausência de guerra, é a força interior que te permite avançar com firmeza em um mundo que desmorona ao seu redor. Há uma diferença profunda entre a paz passiva, aquela que se confunde com evitar conflitos, e a paz ativa do reino. A paz de Deus não foge das tempestades, não se esconde da dor, não nega a realidade. É uma paz que permanece presente, que caminha no meio do fogo sem se queimar, que fala calma em meio ao grito. O próprio Jesus não prometeu uma vida sem problemas. Ele prometeu a sua paz em meio a eles. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não qualquer paz, a paz dele, inabalável, sobrenatural, estratégica. E essa paz não é só para seu benefício pessoal, é seu calçado para a missão. Porque você não pode levar o evangelho da paz se não caminha nela primeiro. Quem está perturbado não guia com clareza. Quem vive ansioso não consegue anunciar esperança. A paz interior é o terreno de onde pregamos com autoridade, não com gritos, não com debates, com vidas estáveis, com pegadas visíveis de paz em meio ao caos. Hoje, mais do que nunca, isso se torna contracultural. Vivemos numa era de ansiedade normalizada, notícias negativas 24 horas por dia, redes sociais saturadas de comparação, ritmos de vida acelerados e um coração que mal tem tempo para respirar. Neste mundo, ter paz verdadeira é um testemunho poderoso. E mais do que isso, é uma arma espiritual. Porque onde o inimigo semeia pânico, você carrega paz. Onde outros reagem, você permanece. E essa presença estável se torna influência transformadora. Mas essa paz não vem por acaso.
O texto fala sobre o apresto do Evangelho. Apresto significa preparo, disposição ativa. É uma prática, não um evento. É um estilo de vida, não uma emoção passageira. É algo que se cultiva, que se treina, que se preserva. Como? Com oração constante, com momentos de silêncio, com a palavra como âncora diária, com decisões conscientes de não se deixar arrastar pelo barulho externo. A paz se prepara antes do conflito. Você não pode improvisá-la no campo de batalha. É preciso calçar-se dela todas as manhãs, como parte da sua armadura espiritual. E quando você faz isso, você percebe. Seu corpo sente, sua mente se acalma, suas emoções se organizam. A paz não é apenas uma realidade espiritual, ela tem impacto físico e emocional, menos tensão, mais discernimento, melhor descanso, relacionamentos mais saudáveis. A paz é remédio integral e, ao mesmo tempo, é marca, porque deixa rastro. Assim como um calçado deixa pegadas no chão, o crente que caminha em paz deixa marca por onde passa. Pessoas que cruzam com você e se sentem mais tranquilas. Ambientes que se acalmam quando você chega. Decisões que se tornam mais sábias por causa da sua estabilidade. E sim, também existem inimigos da paz. Pensamentos acelerados, culpa não resolvida, raiva contida, comparação constante. O inimigo usa essas portas para te desestabilizar por dentro. Por isso, é necessário identificar esses ladrões de paz e fechá-los com intenção. Você não pode viver leve se carrega o que não vem de Deus. A paz não é só recebida, ela é protegida, defendida, honrada. Hoje, eu te convido a fazer uma pausa consciente. Respire. Feche os olhos por um momento e pergunte a si mesmo: em que área da minha vida estou caminhando sem estabilidade? O que roubou a minha paz? Onde preciso me calçar novamente com o Evangelho e não com o medo? Porque quando você faz isso, tudo muda. Você se prepara, você resiste e então sim, contempla o milagre. O milagre de caminhar sobre as águas sem afundar, de avançar firme, mesmo que o mundo esteja tremendo, de levar paz a um mundo que a esqueceu, simplesmente porque você está calçado com ela. Número 7. O escudo da fé, vitória que vence o mundo. Não basta dizer "eu creio", se essa fé não se transforma em movimento. Porque a verdadeira fé não é apenas um pensamento bonito ou uma emoção passageira. A fé que vence o mundo é aquela que se levanta quando tudo treme, que avança mesmo sem garantias visíveis, que age quando a lógica diz que é melhor recuar. E é exatamente isso que nos lembra 1 João. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não a nossa força, não a nossa inteligência, a nossa fé. Na armadura de Deus, o escudo da fé tem uma função estratégica. Ele não é estático, não está preso ao chão, é móvel. Se ajusta ao ângulo do ataque, se levanta exatamente no ponto onde o inimigo mira com mais intensidade. Isso significa que a fé não é genérica, é específica. A fé se ativa onde você está sendo atacado. Se o dardo vem com dúvida sobre sua identidade, seu escudo precisa se erguer com uma palavra clara de Deus sobre quem você é. Se o ataque é medo, o escudo precisa ser fé na proteção e no propósito de Deus. Se o dardo é acusação, o escudo se cobre com a fé no sangue de Cristo que já te justificou. E neste tempo, os dardos vêm disfarçados. Não são lanças visíveis. São notificações que despertam ansiedade, comentários que desvalorizam, circunstâncias que parecem te dizer: Deus não está aqui. A era digital amplificou os ataques. Comparação constante, notícias alarmantes, pressão por resultados imediatos. Tudo isso são dardos de fogo, e se você não estiver com o escudo levantado, eles queimam. Mas se você tem uma fé operante, não só teórica, esses dardos são apagados.
Porque a fé não é passiva, é escudo em movimento, é defesa viva. E não pense que essa fé nasceu madura. Todos começamos com uma medida pequena, mas a fé cresce, é treinada, é desenvolvida como obedecendo. Porque cada vez que você obedece a Deus mesmo sem entender tudo, sua fé se fortalece. Cada passo de confiança constrói uma camada a mais sobre o seu escudo. E quanto maior e mais resistente é esse escudo, mais seguro você se sente caminhando em terrenos difíceis. Não porque os ataques desaparecem, mas porque eles já não te paralisam. Além disso, você não está sozinho. Os escudos romanos tinham uma função incrível. Podiam ser unidos uns aos outros e formar uma estrutura coletiva chamada testudo, uma cobertura quase impenetrável. Assim também funciona a fé em comunidade. Há dias em que seu escudo parece fraco e você precisa do escudo do irmão ao lado. Precisa de uma palavra de encorajamento, uma oração compartilhada, um testemunho que te lembre de que Deus continua sendo fiel. Nossa fé se fortalece quando se une. E às vezes, a maior manutenção do escudo vem quando você se lembra do que Deus já fez. Cada vez que Ele te sustentou, cada vez que abriu uma porta, cada vez que curou, proveu, restaurou. Os testemunhos são como óleo no escudo, o mantém ágil, reluzente, pronto. Por isso, não se esqueça das suas vitórias. Escreva-as, fale sobre elas, compartilhe, porque cada uma delas te prepara para a próxima batalha. E sim, haverá dias em que você não sentirá fé, dias em que tudo dentro de você grita, isso não vai dar certo, mas é justamente nesses momentos que você mais precisa do escudo. Porque a fé não depende de como você se sente. A fé se ativa mesmo em meio às lágrimas, mesmo tremendo, mesmo com dúvidas, mas escolhendo avançar. Essa é a fé que vence o mundo, porque ela está ancorada em uma verdade mais profunda do que as suas emoções. Então hoje, imagine por um instante esses dardos voando. Talvez você já os conheça. Pensamentos repetitivos dizendo que você não vale nada, que você não consegue, que nunca vai mudar. Agora, imagine seu escudo se erguendo, não por mérito seu, mas pela sua confiança em Deus. E veja-o apagando esses ataques, um por um, porque é isso que faz a fé verdadeira. Não elimina a batalha, mas te dá a vitória dentro dela. Seu escudo é mais do que uma defesa, é uma plataforma. Você pode se apoiar nele para atravessar terrenos difíceis. Pode levantá-lo junto com outros, pode usá-lo como sinal e declarar: eu continuo crendo. Então, prepare-se, resista, levante seu escudo e contemple o milagre, porque você já não luta pela vitória. Você luta a partir da vitória que Cristo conquistou, e essa é uma batalha que você não pode perder. Número 8. O capacete da salvação, proteção para a mente assediada. A batalha mais intensa não acontece no corpo, nem mesmo nas emoções. A verdadeira guerra espiritual é travada na mente, porque o que você pensa determina como você se sente, e como você se sente direciona como você age. Por isso, em Tessalonicenses 5:8, a palavra nos instrui: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. O capacete da salvação não é um simples adorno espiritual, é um escudo mental, uma barreira sagrada entre sua mente e os dardos do inimigo. Imagine por um momento que você está em meio ao campo de batalha, mas sem proteção na cabeça. Todo o resto pode estar no lugar, mas se sua mente for atingida, tudo desaba. É assim de estratégica essa peça, porque o inimigo sabe que se vencer na sua mente, vence na sua vida. E por isso, ele não ataca apenas suas circunstâncias, ele ataca o que você pensa sobre elas. Semeia dúvidas, amplifica medos, distorce verdades.
A especialidade dele não é o golpe direto, mas a sugestão persistente, e é aí que entra o capacete. Esse capacete espiritual cobre sua cabeça com a esperança da salvação. Não qualquer esperança, não uma emoção positiva. É a certeza de que o pior já foi vencido, de que você já não vive sob condenação, de que seu destino eterno está selado em Cristo. Essa segurança, essa rocha mental, apaga os ataques do tipo: e se Deus não te ama? E se você não mudar? E se você não for salvo? Porque toda vez que sua mente for assediada por acusações, o capacete responde: Deus não me destinou para a ira, mas para a salvação. E essa proteção mental não é passiva, é proativa e dinâmica. A mente precisa de renovação constante. Paulo ensina isso em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não se trata apenas de rejeitar pensamentos negativos, mas de substituí-los ativamente pela verdade de Deus. Pensar como Cristo, filtrar como Cristo, avaliar ideias, julgamentos, medos e desejos à luz do que ele faria, do que ele diria, do que ele já disse. Mas isso requer sobriedade espiritual, porque vivemos numa época projetada para dispersar sua atenção. Distração, saturação, barulho constante, imagens, opiniões, notícias, vozes por todos os lados tentando infiltrar-se na sua mente sem permissão. E se você não estiver alerta, se não for intencional, acaba processando e acreditando em coisas que não vêm de Deus. Por isso, o apóstolo diz: sejamos sóbrios. Estar sóbrio não é apenas não estar embriagado de álcool. É não estar intoxicado de mentiras, de ruído, de ansiedade camuflada em entretenimento. É aqui que a meditação bíblica se torna essencial. Não estamos falando de ler um versículo rapidamente e seguir o dia. Estamos falando de parar, refletir, memorizar, aplicar, como quem limpa uma lente embaçada para enxergar com clareza. Porque quando sua mente está saturada da palavra, os pensamentos destrutivos não encontram mais solo fértil para crescer. Filipenses 4:8 nos dá uma direção clara: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, nisso pensai. Essa é a receita para uma mente blindada, e é lindo pensar que esse capacete não só protege, ele também filtra. Assim como capacetes modernos que cancelam o ruído externo para você ouvir com clareza, o capacete da salvação te ajuda a ouvir a voz de Deus em meio ao caos. Quando todos opinam, quando o medo grita, quando as notícias sacodem, há uma voz que sussurra: eu estou com você, você não foi esquecido, você é meu. E essa voz, só essa voz, já é suficiente para te reorientar. Agora, talvez você esteja ouvindo isso e se pergunte: como saber se minha mente está sendo atacada? Uma forma é identificar padrões de pensamento repetitivos que drenam sua energia. Ideias como: eu nunca vou conseguir, eu sempre fracasso, já é tarde demais para mim. Essas frases não vêm do espírito, são ecos de um cerco mental. E para enfrentá-los, você precisa de mais do que ânimo. Você precisa do capacete, proclamar em voz alta o que Cristo já disse, lembrar da sua salvação, respirar a esperança que não depende do que você vê, mas do que você crê. Então hoje, eu te convido a examinar sua mente. Quais pensamentos você permitiu que se instalassem sem permissão? Que vozes você está ouvindo mais do que a do seu Salvador? O capacete já foi providenciado, você só precisa colocá-lo. Não é por mérito, é por graça. Não é só para o futuro, é para hoje. Porque quando sua mente está coberta pela salvação, toda a sua vida muda de direção. Você se prepara, você resiste. E você contempla o milagre de uma mente em paz, guiada pela esperança e fortalecida pela verdade que nunca falha. Número 9. A espada do Espírito, poder ofensivo da palavra viva. A espada do Espírito não é um enfeite, não é um símbolo bonito para decorar nossas Bíblias ou agendas. É uma arma,
uma ferramenta viva, uma força de ataque. E não é qualquer arma. É a arma que o próprio Deus colocou em nossas mãos para vencer, cortar, confrontar, libertar e transformar. Por isso, Hebreus 4:12 declara com autoridade: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É tempo de deixar de manter a espada pendurada e começar a usá-la. Entre todas as peças da armadura espiritual descritas em Efésios, a espada é a única que serve para o ataque. O restante protege, mas a espada avança. E essa espada é a palavra de Deus, viva, ativa, imparável. Não é um livro antigo cheio de regras ultrapassadas. É a voz do Criador que continua cortando hoje com a mesma precisão de quando foi escrita. Porque não basta conhecer a palavra, é preciso manejá-la com destreza. Não basta ler versículos aleatoriamente, é necessário entender quando e como aplicá-los. E aqui está a diferença entre a letra morta e a palavra viva. Você pode ter uma biblioteca cheia de textos bíblicos, mas se eles não se tornam revelação ativa pelo Espírito, não transformam nada. A letra morta enche a cabeça. A palavra viva transforma o coração. É como um bisturi cirúrgico, penetra exatamente onde mais se precisa. Separa o superficial do profundo. Não muda apenas comportamentos. Discernimento de intenções. Mostra o que nem você mesmo enxergava com clareza. Às vezes consola, outras vezes confronta, mas sempre transforma. A espada não se aprende na teoria. É treinada na batalha. Cada vez que Jesus foi tentado no deserto, ele respondeu com as Escrituras, não com lógica, não com emoções, não com silêncio. Está escrito. Essa foi sua estratégia. E se o próprio Filho de Deus usou a palavra como arma para vencer o inimigo, como podemos nós imaginar que venceremos de outro modo? Quando vier a tentação, a dúvida, o ataque mental ou emocional, não basta ter boas intenções. Você precisa sacar a espada e declarar o que Deus já disse. E não apenas para você. A palavra também se torna declaração profética. O que você fala, o que proclama em voz alta, tem poder. Há atmosferas que se rompem quando a palavra é anunciada com fé. Situações que mudam porque alguém ousou declarar, assim diz o Senhor. A espada se afia não apenas com leitura, mas com uso constante, com fé ativa, com a boca aberta. Mas aqui vai algo mais profundo. Todo soldado experiente adapta sua espada. Não para alterá-la, mas para dominá-la. E o mesmo acontece com você. Haverá passagens das Escrituras que Deus tornará suas de forma única. Versículos que se tornarão parte da sua história, que você carregará como emblemas de batalha. Não porque os ouviu num sermão, mas porque te resgataram na noite mais escura. Essa é sua espada personalizada, sua arma especial no reino. Talvez hoje você esteja lutando com suas próprias forças, respondendo aos ataques com queixas, com lógica, com silêncios frustrados. Mas é hora de mudar de estratégia. Abra sua Bíblia, peça ao Espírito Santo que te mostre qual palavra você precisa hoje. Escreva-a, memorize-a, repita-a, declare-a, porque essa palavra pode ser a diferença entre recuar e conquistar. Faça uma pausa e pergunte a si mesmo: que batalha estou enfrentando agora? E qual palavra tenho em mãos? Porque se você não tem a espada, está em desvantagem. Mas se você pega a palavra e a torna viva dentro de si, você não apenas se defende, você avança. Rompe correntes, cura feridas, derruba mentiras, ative essa espada, prepare-se, resista e contemple o milagre de ver como uma única palavra de Deus pode mudar completamente a sua história. Número 10. A vigilância em oração. Quando um soldado está na linha de frente da batalha, ele jamais desliga seu rádio.
porque sabe que a comunicação constante com o quartel-general pode ser a diferença entre a vida e a morte, entre a vitória e a derrota. Assim também é a oração para o crente, não um recurso de emergência, mas uma conexão viva, contínua e estratégica com o Comandante Supremo. Por isso, em Colossenses 4:2, o apóstolo Paulo nos exorta: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Não é uma sugestão, é uma ordem vital, porque se quisermos ativar o poder da armadura de Deus, precisamos estar em comunicação constante com o céu. A oração não é um monólogo cansado, é um diálogo dinâmico, é falar, mas também ouvir, é expressar, mas também receber. É nos expormos diante de Deus não apenas com palavras, mas com todo o nosso coração. Vigiar em oração não é apenas repetir frases ou contar minutos. É desenvolver sensibilidade espiritual. É afinar nosso radar interior. Assim como um sistema militar avançado detecta ameaças antes que se tornem visíveis, a oração vigilante ativa nossa percepção espiritual. Permite-nos ver além do óbvio, sentir o que outros ignoram, preparar-nos antes que o ataque chegue, mas para isso é preciso perseverar, porque a oração tem estações. Há dias de fervor em que a conexão flui, mas também há dias de seca, de silêncio, de cansaço, dias em que orar não parece glorioso, dias em que as emoções não colaboram. E é aí que entra a verdadeira maturidade: orar mesmo sem sentir, vigiar mesmo quando tudo parece calmo. Porque o inimigo não ataca apenas quando estamos fracos, ele ataca quando estamos distraídos. Por isso Paulo não diz apenas orem, ele diz vigiem, estejam despertos, atentos, com o coração aceso, mesmo que o ambiente esteja tranquilo. E há um componente-chave que muitas vezes esquecemos: a gratidão. Orar com ações de graças muda tudo. Não é apenas uma formalidade espiritual, é uma atitude que transforma nossa perspectiva. Quando você ora agradecendo, para de focar no que falta e começa a enxergar o que já tem. Seu coração se alinha com a verdade de que Deus já foi bom e continuará sendo. A gratidão fortalece a fé, porque ela te lembra do que Deus já fez e te enche de expectativa pelo que Ele ainda vai fazer. Também é fundamental entender a diferença entre uma oração genérica e uma oração estratégica. Orar não é lançar palavras ao vento esperando que algo aconteça. É uma conversa específica, direcionada, baseada na palavra e na direção do Espírito. Há momentos em que você precisa interceder pela sua família, outros pela sua mente, outros por uma decisão crucial. E quanto mais afinado estiver o seu ouvido espiritual, mais específica se torna a sua oração. Como um atirador de elite que não dispara ao acaso, mas no alvo exato. E você não foi chamado a orar sozinho. Há um poder especial na oração em comunidade. Quando dois ou mais concordam, o céu responde com força multiplicada. Há batalhas que se vencem no secreto, mas há outras que exigem um exército espiritual unido. Por isso, busque pessoas que orem com você, que vigiem com você, que levantem os seus braços quando você não tiver mais forças. Porque uma igreja que ora junta, permanece firme junta. E não nos esqueçamos das posições do coração. Às vezes oramos com as palavras certas, mas com atitudes internas que bloqueiam a conexão. Orgulho, incredulidade, murmuração, distração. Orar não é apenas abrir a boca, é abrir a alma. É chegar diante de Deus com sinceridade, humildade e reverência. O Senhor não procura oradores eloquentes, Ele busca corações rendidos. Uma ferramenta poderosa para manter essa vigilância é criar padrões de oração. Não para cair em rotinas vazias, mas para estabelecer equilíbrio. Você pode usar o modelo da oração do Pai Nosso. Pode separar momentos de adoração, intercessão, súplica e escuta. O importante não é a forma, é a intenção. Estar conectado, estar alinhado, estar atento.
E aqui está uma verdade que muda tudo. Deus fala. E se estivermos em oração constante, também aprendemos a receber direção. Muitas vezes, a estratégia que você precisa, a paz que busca, a resposta que espera, já estão disponíveis. Só falta ouvi-las, discerni-las. E isso não acontece apenas em momentos místicos. Acontece na vida real, caminhando, trabalhando, estudando, mas com o coração sempre conectado. Hoje eu te convido a renovar sua relação com a oração, não como um dever, mas como um canal de vida, um radar ativado, um vínculo direto com o céu. Persevere, vigie, agradeça, porque quando você desenvolve essa comunicação constante com o quartel-general, nada te pega de surpresa. A tempestade não te paralisa, o inimigo não te vence. Você se prepara, você resiste e contempla o milagre de uma vida guiada, protegida e fortalecida do alto. Número 11. A resistência ativa. Quando se submeter é vencer. Quando você está no meio de uma batalha espiritual, a primeira coisa que quer fazer é resistir, lutar, permanecer firme. Mas a palavra nos ensina uma estratégia que, à primeira vista, parece uma contradição. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. No reino de Deus, submissão não é fraqueza, é poder. E não qualquer poder, mas aquele que faz o inimigo fugir. Não recuar, fugir. Este versículo tem uma ordem, e essa ordem é essencial. Primeiro, submeta-se a Deus. Depois, resista ao diabo. Porque se você tenta resistir sem antes ter se rendido, está lutando com suas próprias forças. E as suas, por mais bem intencionadas que sejam, não são suficientes. Mas quando você se alinha com Deus, quando se coloca sob seu senhorio, você se posiciona no território da autoridade dele. E o inimigo não foge por medo de você. Foge porque vê quem está atrás de você. Submeter-se a Deus não é se resignar. É entregar voluntariamente o controle àquele que nunca falha. É dizer, tu governas, eu obedeço. Tu decides, eu sigo. E desse lugar de entrega nasce uma resistência imparável, porque não é uma resistência baseada em orgulho ou teimosia, mas em convicção espiritual. É quando você diz, eu sei quem sou, sei a quem pertenço e sei contra quem estou lutando. E sim, a resistência espiritual precisa ser consciente. Você não está lutando contra carne e sangue, mas contra principados, contra estratégias invisíveis, contra pensamentos e estruturas que se disfarçam de lógica, mas carregam veneno. Resistir não é apenas aguentar, é confrontar, é declarar, é avançar, não a partir da confusão, mas do conhecimento. Por isso, quanto mais você conhece as táticas do inimigo, culpa, mentira, tentação, distração, mais preciso se torna seu contra-ataque. E há algo poderoso nessa promessa, e ele fugirá de vós. Não diz que ele talvez pense em recuar, não diz que ele pode hesitar, diz que ele fugirá. É uma garantia divina, mas essa fuga não acontece porque você grita mais alto. Acontece porque você se rendeu mais profundamente. Cada vez que você escolhe submeter seu orgulho, seus desejos, suas decisões a Deus, você reforça sua autoridade espiritual. Está ativando um sinal no mundo invisível que o inimigo não pode ignorar. E essa resistência não se ativa apenas em momentos de crise. Ela se treina no dia a dia. Você resiste quando escolhe perdoar, mesmo tendo motivos para odiar. Você resiste quando fala a verdade, mesmo sabendo que mentir seria mais fácil. Você resiste quando protege sua mente, quando evita ambientes de tentação, quando ora em vez de se preocupar. A batalha espiritual não se vence apenas aos gritos. Ela é vencida nos hábitos, nas pequenas decisões que parecem insignificantes, mas que constroem um muro impenetrável de obediência. Também é fundamental identificar os territórios cedidos, áreas onde deixamos o inimigo entrar sem perceber.
Relacionamentos que não honram a Deus, pensamentos repetidos sem filtro, vícios disfarçados de estresse, territórios que ainda não foram rendidos por completo. Mas aqui está a boa notícia: cada área submetida é uma zona libertada. E toda vez que você decide se submeter mais profundamente a Deus, você está reivindicando um território que o inimigo não poderá mais pisar. E cuidado para não confundir resistência passiva com resistência ativa. Não é apenas suportar até passar, é se levantar, declarar, orar, jejuar se for necessário, repreender, fechar portas, falar a linguagem da vitória. Porque há palavras que abrem céus e outras que abrem brechas. O que você tem declarado sobre sua situação? Você está profetizando derrota ou ativando o poder que Deus te deu, e você não foi chamado a resistir sozinho. Na natureza, há animais que não conseguem enfrentar seus predadores sozinhos. Mas em grupo, o inimigo nem ousa se aproximar. Assim também funciona a resistência espiritual em comunidade. Quando oramos juntos, quando nos exortamos, quando confessamos nossas lutas uns aos outros e nos cobrimos em oração, a resistência se multiplica e a fuga do inimigo se torna mais rápida, mais ampla, mais poderosa. Faça uma pausa e reflita. Quais áreas da sua vida precisam de mais submissão? Onde você tem resistido com suas próprias forças? Que território precisa ser recuperado? Porque hoje, aqui e agora, você pode mudar de estratégia. Você pode voltar ao centro. Você pode se render e vencer. Porque no reino de Deus, submeter-se é triunfar. Então prepare-se, resista e contemple o milagre de ver o inimigo fugir enquanto você permanece firme, coberto e fortalecido sob o governo perfeito de Deus. Número 12. Foco no essencial. Você não foi chamado para ser um espectador espiritual. Você foi recrutado, treinado e enviado como soldado de Jesus Cristo. Não para lutar a partir do conforto, mas para permanecer firme em meio ao campo de batalha. E isso exige algo que nem sempre é celebrado, mas que é sempre necessário: disciplina. Em 2 Timóteo 2:3, Paulo escreve: "Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus." Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Isto não é uma metáfora romântica. É um chamado direto para viver com foco, propósito e resistência. Ser um soldado espiritual não é apenas uma identidade simbólica, tem implicações práticas, porque quando você entende que está em guerra, para de viver como turista. Para de buscar apenas conforto, reconhecimento ou sucesso visível. Começa a se perguntar: qual é minha missão hoje? O que o meu comandante precisa? O que posso fazer para agradá-lo? O bom soldado não age por impulso, age por instrução. Não vive para si mesmo, mas para aquele que o convocou. E sim, Paulo é claro: sofre as aflições, não fuja delas, não as interprete mal. As aflições não são interrupções do plano, são parte do treinamento. No exército, ninguém se surpreende se houver suor, fadiga, resistência. Eles esperam por isso, abraçam isso, porque sabem que sem esforço não há força. Assim também com você. Cada dificuldade que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento, não um castigo. Cada desafio pode forjar o seu caráter ou te distrair do seu chamado. Você escolhe como vai enfrentá-lo. Mas aqui vem um alerta crucial: o perigo do embaraço. Porque você não precisa abandonar a fé para deixar de ser eficaz. Basta se distrair. Paulo diz: nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida. Não quer dizer ignorar suas responsabilidades, mas sim não permitir que o que é secundário se torne central. O trabalho, as redes sociais, os compromissos sociais, até mesmo seus próprios objetivos pessoais, podem se tornar armadilhas se você não estiver atento. Aquilo que não é pecado pode se tornar um peso. E o peso
por mais sutil que seja, te desacelera, te distrai, te enfraquece. Por isso, o soldado espiritual aprende a praticar a simplicidade estratégica. Ele sabe que para avançar rápido e reagir com precisão, precisa viajar leve. Desapega do que não é essencial. Filtra o que consome seu tempo. Decide com base na missão, não na emoção. Porque o objetivo não é agradar a si mesmo, é agradar ao comandante. Esse é o motor. Não os aplausos, não os resultados imediatos, não o conforto. É o rosto de Cristo, seu sorriso, sua aprovação. Isso basta, isso justifica tudo. E para manter esse nível de foco, você precisa desenvolver a mentalidade de treinamento. Tudo o que você enfrenta pode te fortalecer, se você permitir. A rejeição, a espera, a crítica, o cansaço, até mesmo o silêncio de Deus. Tudo pode se tornar uma academia para a alma. Mas você precisa parar de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começar a perguntar: o que Deus quer treinar em mim através disso? E isso se traduz em ações concretas, na disciplina com o tempo. Organizar o seu dia para dar prioridade ao eterno. Investir mais na sua comunhão com Deus do que no consumo de conteúdo. Não reagir a tudo o que o mundo lança, mas responder a partir de um coração firme, treinado, desperto. Você não pode se dar ao luxo de viver como se viu quando foi convocado para o reino. E no meio de tudo isso, lembre-se, você não luta sozinho. Há uma irmandade entre os soldados do reino que não pode ser subestimada. Homens e mulheres que, como você, estão cansados, mas não desistem. Que enfrentam batalhas, mas não recuam. Caminhe com eles, cerque-se deles, cubram-se mutuamente, porque há vitórias que não se conquistam sozinhas, são alcançadas em unidade. Hoje eu te convido a revisar suas prioridades. O que está te embaraçando? O que você precisa soltar para avançar com mais liberdade? Talvez não seja algo errado, mas sim desnecessário. Talvez não seja pecado, mas peso. E um soldado não pode carregar peso extra se quiser correr a corrida. Então tome uma decisão hoje. Simplifique, foque, renda-se, treine. Porque quando você escolhe viver como um bom soldado, você ativa o poder da armadura de Deus. Você se prepara, você resiste e contempla o milagre de uma vida que não apenas sobrevive ao campo de batalha, mas vence com honra e propósito eterno. Número 13. O treinamento divino. Mãos preparadas para a batalha. Imagine por um momento que você está numa pista de treinamento. Não há plateia, não há aplausos. Apenas você, sua respiração, seus passos. E uma voz firme que te guia, te corrige, te encoraja. Essa voz é a do seu treinador divino, aquele que te cinge de poder, aquele que prepara as suas mãos para a batalha, aquele que fortalece aquilo que você já considerava perdido. É isso que diz Salmos 18:32. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das corças e me põe em segurança nas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de maneira que os meus braços verguem um arco de bronze. Esse treinamento não é teórico, é real, é intenso e é profundamente pessoal. Deus não treina guerreiros em massa, Ele personaliza o processo. Ele não apenas te chama para a batalha, Ele te prepara para ela. E faz isso passo a passo, nível por nível. Primeiro, Ele te cinge de força, porque sabe que sem sua força você não resistiria nem ao primeiro golpe. Depois, Ele endireita o teu caminho, porque para correr bem é preciso ter solo firme. E então, e isso é essencial, adestra as tuas mãos, não apenas para resistir, mas para lutar. Para derrubar fortalezas, para levantar outros, para segurar a espada sem tremer. Mas esse treinamento transforma mais do que as mãos. Molda sua capacidade de se mover em terrenos difíceis. O salmista diz que Deus faz seus pés como os das corças. Sabe o que isso significa? Estabilidade, agilidade, segurança em alturas perigosas. Porque Deus não quer você firme apenas no vale.
Ele te quer firme no topo, e quando se está no topo, o ar é mais rarefeito. Os ventos sopram com mais força, as quedas doem mais. Por isso, seu treinamento espiritual inclui equilíbrio emocional, discernimento elevado, humildade sustentada. O treinamento divino não tem a ver com espetáculo, mas com solidez. Deus quer que você esteja firme nas alturas. Não apenas que chegue lá, mas que permaneça. E isso requer disciplina, paciência, constância. Ninguém começa vergando arcos de bronze. Ninguém inicia enfrentando gigantes. O processo começa no pequeno, nas batalhas que quase ninguém vê: controlar a língua, perdoar rápido, orar sem vontade, obedecer sem entender. É aí que se forja o reflexo espiritual. Como um atleta de alto rendimento repete movimentos até que se tornem automáticos, você está desenvolvendo memória muscular espiritual, reflexos internos, capacidade de reagir corretamente sem pensar demais, porque a verdade já está tão gravada em você que o seu espírito responde com autoridade. É aquele momento em que, diante de uma tentação, você não hesita, responde. Diante de uma mentira, você não cai, confronta. Diante de uma pressão emocional, você não desaba, se ancora. Mas esse processo tem etapas. Nem tudo é força. Também há quebras. Há fases de aprendizado em que você se dá conta dos seus limites. Quando o que antes bastava já não serve. Quando suas próprias habilidades são expostas como insuficientes. E sabe de uma coisa? Isso também é treinamento. Deus permite essas situações para te esticar, para expandir sua capacidade, para te ensinar a depender não de você, mas do poder dele operando em você. E cada um de nós tem um treinamento diferente. Alguns precisam desenvolver paciência, outros domínio próprio, outros coragem, outros discernimento. Deus conhece sua estrutura, seu chamado, suas batalhas internas, e ajusta o treinamento exatamente ao que você precisa. Não se compare. O que hoje dói, amanhã será sua força. O que hoje te desafia, amanhã será seu testemunho. E essa habilidade desenvolvida nesta batalha servirá para a próxima. Porque Deus não desperdiça treinamentos. O que você aprende aqui te prepara para lá. Cada vitória deixa ferramentas. Cada queda, se bem administrada, traz lições. E cada momento de resistência faz parte de uma coreografia divina que está te ensinando a se mover com precisão no campo de batalha espiritual. Então, não se desespere se o processo é lento. Não se frustre se ainda não vê os resultados. Você está em treinamento. E o seu treinador não te abandona. Ele está lá, todos os dias, te guiando, te corrigindo, te encorajando, porque ele não quer apenas que você lute, ele quer que você vença, e não apenas que você vença, ele quer que você inspire outros a se levantar e se preparar também. Hoje, eu te convido a confiar no processo, a identificar em que fase do treinamento você está e a cooperar com ele. Porque quando você deixa Deus adestrar suas mãos e ajustar seu caminhar, você se prepara, você resiste e contempla o milagre de ver seus braços vergar o arco de bronze e sua vida refletir a glória de um guerreiro treinado pelo próprio rei. Número 14. A comunidade vigilante. Não lutamos sozinhos. Quando você vê um leão caçando, ele não ataca todo o grupo. Ele foca no mais fraco, no que se afastou, no que ficou sozinho, porque é assim que os predadores agem, dividem para devorar. E é exatamente isso que a Escritura nos adverte em Pedro. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo inteiro. Isso não é um alerta isolado, é um chamado à vigilância, sim, mas uma vigilância compartilhada, porque essa batalha não se vence sozinho. A sobriedade espiritual e a vigilância não são apenas deveres individuais, são práticas comunitárias.
Assim como num quartel, os soldados se revezam na guarda e se protegem mutuamente, a igreja é chamada a ser uma comunidade vigilante. Porque quando um cai no sono espiritual, outro pode estar de pé intercedendo. Quando um se distrai, outro pode alertar. Quando um se enfraquece, outro pode sustentar. O inimigo sabe disso. Por isso, sua estratégia favorita é o isolamento. Ele nem precisa atacar com força se conseguir separar com astúcia. E como ele faz isso? Com vergonha, com orgulho, com a mentira do tipo, eu consigo sozinho, ou ninguém entenderia o que estou passando. E quando um crente se desconecta, perde a perspectiva, deixa de ver que o que está passando não é exclusivo, que não está sozinho, que não é o único nessa luta, porque o texto é claro. Os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo inteiro. Você não está sozinho, e isso muda tudo. Quando entendemos isso, muda também a forma como resistimos. A fé não é apenas um escudo pessoal, é um escudo coletivo. Assim como os soldados romanos uniam seus escudos para formar uma muralha impenetrável, a fé compartilhada cria um muro que o inimigo não pode atravessar. Orar juntos, vigiar juntos, advertir uns aos outros, compartilhar vitórias, mas também feridas. Isso não é fraqueza, é estratégia. Isso é reino. E aqui entra outro elemento-chave, a comunicação estratégica. No corpo de Cristo, precisamos falar, compartilhar o que estamos enxergando no campo de batalha, contar como fomos tentados, como resistimos, o que nos ajudou, o que não ajudou. Isso não apenas edifica, protege, porque quando você conta sua experiência, alguém se antecipa. Quando você compartilha seu testemunho, alguém se fortalece. E essa rede de troca espiritual se torna uma fonte de sabedoria coletiva que fortalece antes mesmo da prova chegar. E não esqueça que dentro dessa comunidade, cada um tem um papel, fortalezas diferentes. Alguns são intercessores, outros têm discernimento, outros palavra de ânimo, outros braços fortes para levantar quem caiu. Você não precisa ter todas as habilidades, você precisa estar conectado, porque vulnerabilidade não é se expor por fraqueza, é se deixar cobrir por amor. Quando você compartilha sua luta num ambiente seguro, você recebe apoio, direção e muitas vezes cura. A comunidade vigilante também funciona como um sistema de alerta precoce. Como na natureza, onde certas espécies emitem sinais de perigo e outras respondem instintivamente. Assim também é o corpo de Cristo quando está espiritualmente sensível. Discernimos movimentos espirituais antes que eles se manifestem visivelmente. E assim, podemos orar antes do ataque, jejuar antes da crise, corrigir antes que o erro vire hábito. E se alguém cair, porque isso pode acontecer, nós não julgamos, restauramos. A comunidade saudável não condena os feridos. Ela acolhe, ela cura, ela reintegra, porque aqui cada um é importante. E uma vitória individual é uma celebração coletiva. Por isso, não apenas sofremos juntos, também celebramos juntos. Porque quando um irmão vence, todos avançamos. Hoje quero te convidar a refletir. Em que áreas você tem tentado lutar sozinho? Onde você tem estado isolado? Por medo, orgulho ou cansaço? Quais batalhas você não compartilhou com ninguém, mesmo sabendo que precisa de apoio? Porque este é o momento de se reconectar, de buscar cobertura, de ser parte ativa de uma comunidade vigilante. Porque quando deixamos de viver como crentes isolados e passamos a funcionar como um corpo desperto, resistente, intercessor e protetor, algo sobrenatural acontece. O inimigo não apenas recua, ele se desorienta, porque sua estratégia de isolamento já não funciona, porque aquilo que antes ele fazia com facilidade, agora encontra muralhas de oração, redes de apoio, alertas precoces e amor genuíno. Então prepare-se, você não está sozinho, resista com os seus,
Compartilhe sua carga, ofereça sua força, celebre as vitórias e contemple o milagre de uma igreja desperta que não apenas sobrevive ao rugido do leão, mas o faz fugir com a força da sua unidade. Número 15. O testemunho vitorioso, contemplando o milagre da vitória. Quando contemplamos uma batalha espiritual vencida, não estamos apenas diante do final de um capítulo, mas do nascimento de uma ferramenta poderosa, o testemunho. Apocalipse 12:11 diz: "E eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida." É uma declaração de guerra vencida. Mas mais do que isso, é a revelação de uma arma que muitos subestimam: a história do que Deus fez com você. Seu testemunho não é apenas uma lembrança, é uma arma ofensiva. Toda vez que você abre a boca para contar como venceu com a ajuda de Deus, está lançando uma semente de fé, uma palavra de poder, um sinal profético. Porque onde alguém ouve que houve libertação, começa a acreditar que também pode ser livre. Onde alguém ouve que houve cura, nasce esperança para sua própria restauração. É o sangue do Cordeiro, sim. É a graça de Deus, com certeza. Mas também é a sua voz contando o que você viveu. Essa combinação quebra julgos. E o interessante é que Apocalipse não menciona apenas o testemunho, mas o coloca numa tríade inseparável: o sangue, o testemunho e a rendição. Percebe a ordem? Primeiro, a obra de Cristo, seu sangue, que já garante a vitória. Depois, o seu testemunho, o que ele fez em você. E, por fim, a sua disposição de não se apegar à própria vida, de viver rendido, confiando mais no eterno do que no passageiro. Essa mistura não apenas vence, ela arrasta milagres. Contemplar a vitória é parar, olhar para trás e reconhecer: não fui eu quem consegui, foi Deus, seu poder, sua graça, sua armadura ativa em minha vida. E quando você faz isso, não apenas honra a Deus, você também treina sua alma para batalhas futuras, porque lembrar do que Ele já fez te dá a segurança de que Ele fará de novo. Esse testemunho é escudo emocional, mental e espiritual. No meio de novos desafios, lembrar que você já venceu uma vez reposiciona sua fé. E sim, é preciso falar, é preciso verbalizar. Porque quando o testemunho fica apenas na mente, ele se dilui. Mas quando sai da sua boca, ele se torna palavra de fé, declaração profética, mensagem de vida. Não é por vanglória, é por obediência. Porque Deus não te dá vitórias para que você as arquive, mas para que as multiplique. Sua história é semente. E ao compartilhá-la, outros podem colher frutos de liberdade sem ter estado na sua batalha. Agora, nem todos os testemunhos estão concluídos. Alguns ainda estão em processo, e mesmo assim, têm valor. Você pode dizer: ainda não vi o milagre completo, mas estou a caminho. Já não sou quem eu era. Esse testemunho em construção também é poderoso, porque valida o processo. Porque ensina que a vitória nem sempre é instantânea, mas é progressiva. E isso encoraja quem ainda está lutando. Além disso, não é necessário ter uma história espetacular. O que faz um testemunho eficaz não é o drama, mas a especificidade. Quando você compartilha detalhes concretos, o que pensou, o que sentiu, como orou, como resistiu, você entrega ferramentas práticas, faz com que o ouvinte consiga aplicar o que você aplicou. Por isso, testemunhos honestos, sem enfeites, sem filtros, são os que mais impactam. E não se esqueça, seu testemunho não é uma história isolada. É parte de uma grande narrativa de redenção. Sua vitória se soma à de outros. E juntas, elas formam uma sinfonia que glorifica a Deus e envergonha o inimigo. Porque toda vez que alguém vence por ter ouvido sua história, sua vitória se multiplica. E isso se torna legado, herança espiritual. Pense por um momento.
Quantas vezes Deus interveio na sua vida e você guardou isso em silêncio? Quantas batalhas vencidas estão esperando para se tornar espada nas mãos de outro guerreiro? Hoje é hora de romper esse silêncio, de identificar os momentos em que a armadura de Deus esteve ativa em você e contar. Porque quando você fala, algo se ativa nos outros. Imagine a cena. Você compartilha como Deus te curou do medo, como venceu a tentação, como perseverou quando tudo dizia para desistir. E uma pessoa, do outro lado, ouve isso exatamente no seu momento mais difícil. E então ela crê. E então ela age. E então ela vence. Tudo porque você decidiu não calar seu testemunho. Assim se cumpre o mandamento. Prepare-se, resista e contemple o milagre de ver sua história se tornar salvação para outros. Porque quando você ativa o poder do seu testemunho, não apenas celebra o que Deus fez, você abre o caminho para o que Ele ainda vai fazer. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.